Já vou dar início, então, para respeitar o horário. Gostaria de dar as boas-vindas para quem está assistindo de forma remota o curso e para quem está aqui também presencialmente. Agradecer as inscrições, né? Espero que seja uma jornada aí de sucesso aqui nas nossas discussões e que a gente possa repetir esse curso em outros momentos. Vou falar rapidamente sobre o curso mesmo, em si, para apresentar e tomar um pouquinho desse início aí da aula até as pessoas irem chegando. Então, o nome desse curso, né, Contratualidades Expoliativas, Terceirização, Intermitência e Uberização do Trabalho, de forma híbrida. Aí, se vocês repararem bem no título do curso, contratualidades expoliativas está entre aspas, né, porque esse é um conceito com o qual a gente vai trabalhar ao longo das 3 aulas. Eu vou apresentar ele hoje aqui para vocês, de forma mais, contextualizada, né, e por que ele surge enquanto conceito para a gente analisar as relações de trabalho. Então, essa é a aula de hoje, mais introdutória mesmo. A segunda aula, amanhã, dia 18, intitulada Trabalho Terceirizado e Trabalho Intermitente, vai ser ministrada pela a Renata Falavina, que foi a idealizadora, né, do curso, me convidou e convidou o Matheus, que vai dar a terceira aula no dia 19, intitulada Trabalho Plataformizado ou Trabalho Uberizado, né? Então, é isso, vai ser ministrada pelo Matheus. Esse curso, ele está no âmbito desse núcleo temático, né, Filosofia e Sociologia, que é coordenado pela Viviane Vidigal. E é isso, gostaria de registrar aqui os nossos agradecimentos pelo espaço e pela possibilidade de falar sobre essa temática. Eu já peço desculpas para vocês de antemão, porque eu estou com sinusite, então eu vou tossir um pouco enquanto eu estiver falando aqui com vocês. Eu peço desculpas, porque eu acho que para quem vai estar EAD aí vai ser pior, porque eu vou tossir perto do microfone, mas espero que não atrapalhe tanto a nossa conversa de hoje. Eu vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Maria Júlia, eu sou mestra em Ciências Sociais pela Federal de Juiz de Fora e atualmente sou doutoranda no IFISH ali na Unicamp, em Campinas, e tenho pesquisado desde a graduação o mundo do trabalho, né? Logicamente, do ponto de vista das ciências sociais, da sociologia. Então, não sou do direito, não sou dessa área, mas a sociologia, com certeza, tem muito a apresentar ao direito, e essa intersecção entre as duas áreas é muito importante, eu acho. Imagino que vocês devam concordar também, por isso que estão aqui. Atualmente, tenho desenvolvido pesquisa sobre relações de trabalho em plataformas, né? Então, no meu mestrado, olhei aí para o trabalho em plataformas de transporte. Então, fiz pesquisa empírica com trabalhadoras da Uber, da 99, e agora estou olhando para a plataformização no setor de trabalho doméstico. Então, para a contratação de diaristas, de cuidadoras, a gente tem observado uma expansão das plataformas nesse setor. E vocês vão falar um pouquinho sobre isso com o Matheus na terceira aula, né? Tá ligado isso aqui, será? Tá. Eu tenho que clicar ali, eu acho. Isso aqui, tá? Aê, foi. Bom, aqui então gostaria de falar um pouquinho sobre o conteúdo da aula, né? Então, organizar mais ou menos como é que eu vou apresentar aqui o conteúdo. Como eu disse, o meu ponto de partida e minha perspectiva é da sociologia, né? Isso é importante, porque situa o nosso debate. Primeiro, eu vou fazer um esforço aí, difícil, já vou logo adiantar, de apresentação do contexto que nos leva ao conceito de contratualidades expoliativas. Porque os conceitos, eles não surgem no vácuo, né? Eles surgem a partir de esforços de observação da realidade. Então, conforme a realidade, o mundo do trabalho vai se transformando, também novos conceitos vão sendo criados, porque são ferramentas de análise desse mundo do trabalho em transformação, né?
E aí a transformação, o movimento, vai ser importante para a gente pensar aqui, porque é um contexto de muitas mudanças e muitos acontecimentos assim históricos, sociais, econômicos e políticos que nos levam a pensar a partir da ideia de contratualidades expoliativas. Então, primeiro, eu vou falar ali um pouquinho sobre o que foi a crise da década de 70, sobre o processo de reestruturação produtiva e sobre o que a gente chama de neoliberalismo. Tá? Vou passar um pouquinho ali depois por como a sociologia tem olhado para a terceirização e para o contrato intermitente, que vão ser discutidos mais a fundo, né, com a Renata na aula de amanhã. E, por fim, e a parte mais importante da aula, é apresentar para vocês o conceito, então, de contratualidades expoliativas, tá? Então, vou dar início agora. Sintam-se à vontade para me interromper se tiverem dúvidas, questionamentos. Eu não sei se consigo responder todos, mas a gente pode conversar sobre eles. Depois eu dou uma olhada no chat e os comentários. E também vou sugerir que a gente faça um breve intervalo de 5 minutinhos ali entre as 9 e as 10 horas, né? Então, por volta das 9h50, 9h55, para que a gente possa ir ao banheiro, tomar uma água e depois voltar para o restante da aula. Eu decidi colocar as minhas referências aqui logo no início, porque eu acho que porque eu acho que isso é importante da gente ter em mente enquanto for passando pelos outros slides e pelas outras ideias que vão ser apresentadas aqui, porque as minhas referências marcam de onde eu falo, né? Então, percebam que tenho referências aí majoritariamente da sociologia mesmo, e de uma sociologia que está em diálogo com o direito, né? O campo do direito. Então, ali o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, ele é uma referência importante na área, né? O diálogo entre o Antunes com a Graça Druck, né, da UFBA, do professor Laurence Mello, também da UFBA, que é uma das pessoas aí que pensa sobre o conceito de contratualidades expoliativas. Enfim, se vocês quiserem dar tirar uma foto, fazer um screenshot, assim, eu vou fazer referência a esses textos ao longo da minha fala, eu trago citações também, então por isso que eu já coloquei aqui. Geralmente vem no final, né, eu resolvi inverter. Bom, então, para iniciar, eu quero então apresentar o que eu estou chamando aí de apresentar o contexto que nos leva ao conceito de contratualidades expoliativas. Vamos começar falando, então, do que foi o período pós-Segunda Guerra, tá? Quando a gente analisa esse período pós-Segunda Guerra, ele foi um período ali caracterizado pela social-democracia, pelo keynesianismo, então essa coisa da intervenção estatal para que haja o crescimento, para que haja uma regulação, né? Por essa forma de gestão do trabalho que é conhecida como Fordismo, Taylorismo, pelo Marshall Plan, de novo, uma intervenção do Estado para que as coisas pudessem crescer e se desenvolver, né? E essa ideia de estado de bem-estar, que eu acho que a gente não pode dizer que chegou ao Brasil, mas que teve ali que deu as caras, assim, na Europa, ao longo das décadas que seguiram a Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu digo que esses são processos localizados e são também uma exceção se a gente considera o que a gente chama de lógica do capital, que é uma lógica expansionista, de valorização do valor, né, de geração de mais-valia a partir da exploração do trabalho. E aí, quando eu digo isso, eu estou me situando numa perspectiva teórica, não é, que a gente pode chamar, vamos dizer aí, de marxismo, que entende o capitalismo como esse modo de produção que gera mais-valia a partir da exploração do trabalho. E esse é um ponto que eu acho que é importante, porque também vai atravessar o restante da discussão. Então, a gente pode dizer que nesse período pós-Segunda Guerra, há uma busca por conciliação e acordos. Então, uma conciliação e acordos entre os estados nacionais. Depois da Segunda Guerra, né, um período de tanta briga, né, os estados estavam buscando ali, então, fazer esses acordos, estabelecer essas parcerias, né? E também é um período de conciliação e acordos
entre capitalistas, não é, e os trabalhadores, a força de trabalho. Então, havia ali o que a gente pode chamar de uma associação positiva entre lucro e salário. Quer dizer, conforme havia o desenvolvimento econômico por parte de quem detinha os meios de produção, esse desenvolvimento também era sentido pelas pessoas que estavam trabalhando, né, naquele momento. Há nesse período também o que a gente chama de consumo de massa, não é? Justamente por conta da forma como o salário vai acompanhando esse desenvolvimento econômico, e uma responsabilidade grande dos estados no sentido de reconstrução mesmo dos países e das relações, né? Por isso que é um período em que a gente fala de pleno emprego, de crescimento econômico e de bem-estar. De novo, no norte global, tá? Porque a gente está inserido nesse contexto de uma forma periférica, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo dos próximos slides. Então, a gente tem esse núcleo central, né, de países de capitalismo avançado, e aí nós, os outros países, ali tem gente que chama de sul global, nós somos incorporados, né, a esse sistema, numa posição de subordinação e de dependência mesmo. Tá? Essa é uma leitura sobre a realidade social, uma perspectiva. Bom, eu trouxe o GIF do Chaplin, porque ele é super representativo disso que a gente chama clássico, né? Todo professor de sociologia adora essa referência, porque é muito representativo mesmo desse período de vigência do Fordismo e do Taylorismo, né? O Fordismo-Taylorismo é uma expressão do sistema produtivo e do processo de trabalho, né? É uma forma de gestão do trabalho, né? E foi uma resposta, por sua vez, à crise de 29, tá? Uma forma de retomar os níveis de acumulação que parte ali também do desenvolvimento tecnológico. E por que isso é importante? Porque vocês vão perceber que tem esse movimento crise-reestruturação, tá? É como se o capital, nesses momentos de crise fenomênicas, estivesse o tempo todo tentando voltar para si mesmo. E o que é si mesmo? Né? É a geração de mais-valia, né? A partir principalmente da exploração do trabalho, a voltar aos níveis de acumulação que para o capital são interessantes para gerar o que é para o capital uma estabilidade econômica, né? E o Fordismo-Taylorismo, ele é caracterizado por essa produção em massa, verticalizada, homogeneizada, né? Uma produção interna às empresas, então a uma mesma empresa, né? Com foco ali na redução do tempo e maior ritmo de trabalho. Então há uma intensificação da exploração. Percebam, está tentando se recuperar de uma crise, então tem que intensificar esse processo de exploração. É um trabalho fragmentado, né, caracterizado por conjuntos repetitivos de atividades frente à máquina, como ele bem representou no filme, o Chaplin, né? Uma representação desse modelo, então, é a produção em série do Fordismo e o cronômetro do Taylorismo. Não dava para perder tempo, tudo era bem cronometrado. Então, essa foi uma resposta à crise de 29. E aí as coisas se estabilizam, não é? O capital se recupera, a acumulação volta ao nível ali interessante. Mas esse período, né, de bem-estar social, de social-democracia, de keynesianismo, ele é um período que a gente chama de exceção, tá? E aí, a partir da década de 70, a gente vê uma nova crise surgir, né? Então, percebam que essas recuperações também elas são super voláteis, né? Elas funcionam por um tempo e aí começa a cair o nível de acumulação, precisa recuperar esse nível de acumulação e aí o capital ele vai se reinventando, não é? Porque, no fim, gente, quando a gente fala sobre contratualidades poliativas, a gente está falando sobre essa relação capital-trabalho, tá? Por isso que ela atravessa a nossa discussão. Bom, a expansão pós-guerra retrai, a gente observa, então, uma onda inflacionária, e ali, aquele modelo vigente, Fordismo, Taylorismo, ele é considerado rígido demais.
né? Ele é rígido demais e isso coloca limitações à acumulação do capital. A produção global atinge um ponto de superprodução e isso pressiona os preços para baixo. Há uma crise nas firmas nacionais, nos Estados Unidos principalmente, mas essa crise, por ser um contexto de avanço da globalização, da mundialização, as crises elas não são mais sentidas apenas nacionalmente, não é? As crises elas se expandem porque as fronteiras e as comunicações, as relações entre os países também se expandiram. Então já não é mais uma crise doméstica, é uma crise que se torna mundial. E isso é característico até hoje desse modo de produção capitalista na contemporaneidade, tá? Então a década de 70 é uma década em que a gente está aí frente a um quadro crítico, tá? E aí tem alguns elementos, então, que a gente pode destacar. Primeiro, essa taxa decrescente de lucro e uma redução da produtividade. Segundo, os limites ali do Fordismo e do Taylorismo como um padrão de acumulação, como uma forma de gestão do trabalho. Terceiro, uma crescente autonomia e um protagonismo da esfera financeira. Isso é importante, principalmente para a plataformização do trabalho, isso é importante, a financiarização. E por fim, e quarto ponto, um aumento da concentração de capital em monopólios e oligopólios. Então a gente tem aí um período dificílimo, né? E como eu comentei com vocês, o momento de crise leva a uma reestruturação produtiva, para que se retomem os níveis de acumulação que são considerados bons o suficientes ali pelo capital. Esse processo de reestruturação, que se dá a partir da década de 70, ele é fenomênico. Tá? O que isso quer dizer? Ele é um processo de reestruturação que não tem como objetivo transformar estruturalmente o capitalismo, tá? Mas sim recuperar o seu ciclo produtivo. E o que surge daí? O que a gente chama de acumulação flexível. Então, lembrem, o problema do Fordismo e Taylorismo era que ele era rígido demais. Então, vamos flexibilizar. Por isso, a acumulação flexível, tá? Na produção, então, se buscam formas de crescimento, e aí ocorre, então, um processo de racionalização, quer dizer, vamos pensar, vamos transformar de forma racional esses fenômenos, e não a estrutura, vamos reestruturar e intensificar o controle sobre o trabalho, tá? Mas de forma flexível. Então, parece que não há controle sobre o trabalho. Então, quando a gente olha para o trabalho em plataformas, por exemplo, que tem muito fortemente, o Matheus vai falar sobre isso com certeza, o discurso do empreendedorismo, não é? De ser chefe de si mesmo, de ser um microempreendedor, né? Parece que há flexibilidade, parece que há liberdade. Mas aí, quando a gente vai olhar para a forma como funciona a Uber, por exemplo, tem uma série de regras, uma série de imposições que a empresa faz pelo seu algoritmo, pela gestão algorítmica, para reduzir a maleabilidade que os trabalhadores têm sobre as suas jornadas, sobre a forma como eles vão organizar o trabalho deles. Então, quando a gente pensa em acumulação flexível, a gente tem que lembrar que isso não quer dizer falta de controle, tá? Não quer dizer que as empresas estão controlando menos, tá? Porque tem uma dimensão também simbólica do controle, não é? Olha só como o discurso do empreendedorismo ele é forte hoje em dia. Ele é simbólico e ele controla, querendo ou não, a gente de alguma forma ou outra, tá? E isso é importante porque a gente vai falar flexível, flexível, flexível. Parece que é liberdade, né? Parece que você pode se movimentar, mas não necessariamente, tá? Isso não quer dizer falta de controle. Bom, é isso. Então, começam a ser boladas ali nesse processo de racionalização essas estratégias para retomadas dos níveis de acumulação, e é aí que a gente vê a incorporação do modelo toyotista, tá? Que é muito característico da época, né? E muito também marcado por essa intensificação do desenvolvimento tecnológico e da automação, que, de novo, vai reverberar no que a gente está vendo hoje em dia, tá? Com a plataformização, por exemplo. Então, se buscam novos produtos,
novos nichos de mercado, novas fusões, tudo isso a nível mundial, né? Novas formas de acelerar o tempo de giro do capital, né? E parte disso é a integração de um processo de trabalho que é fragmentado para que houvesse menos downtime, né? Menos tempo que não estivesse sendo tempo produtivo. E aí essa estrutura produtiva mais flexível, ela é marcada por novas técnicas de gestão da força de trabalho. Então começam a surgir aí essas ideias de trabalho em equipe, células de produção, os times de trabalho, os grupos semi-autônomos, não é? Se num primeiro momento ali no Fordismo, Taylorismo, os trabalhadores tinham que seguir ali o relógio, ficavam centrados apenas ali em, como a gente viu no GIF, apertar ali as engrenagens da máquina, a gente vai tendo, nesse processo aqui de reestruturação produtiva, um incentivo à autonomia dos trabalhadores para que se integrem em times e comecem a participar da organização do trabalho, né? Essa é uma forma das pessoas se sentirem valorizadas, e isso serve amplamente ao capital para que elas vistam a empresa da camisa, né? Para que elas se dediquem, para que elas se entreguem ali aquele processo de forma mais voluntária possível. Então tem esse envolvimento participativo dos trabalhadores, que não obstante preserva o trabalho alienado e estranhado, quer dizer, essa separação, não é? Essa percepção de que o trabalho, na verdade, ele não nos dá nada além da nossa sobrevivência, é um trabalho estranhado no qual a gente não vê sentido, não é? E aí a gente tem também essa ideia de trabalho polivalente, multifuncional, qualificado, uma redução do tempo de trabalho. E aí também é nesse imbróglio que a gente vê surgir essas formas de terceirização, né, sobre as quais a Renata vai falar com vocês amanhã. Então também nesse esforço aí de reestruturação produtiva que, por sua vez, também mina, tá? Prejudica a organização coletiva. Então, é nesse contexto também de terceirização, de rotatividade, de divisões internacionais da produção, né, nesse capitalismo mundializado, de xenofobia e de racismo. Todos esses elementos também contribuem para a fragmentação da organização coletiva. Tá? Então, se a gente olha, por exemplo, para a história do movimento sindical da década de 70, ali até os anos 2010, por exemplo, a gente consegue observar esse movimento de fragmentação, de dificuldade da organização coletiva, né? Quando essas formas de trabalho cada vez mais precarizadas e estruturalmente informais começam a surgir, isso também dificulta a organização coletiva, né? Porque aqui no Brasil, principalmente, o nosso sindicalismo é bem marcado pela formalidade do trabalho, né? Então, se você é um trabalhador formal, você se associa a um sindicato ali da sua categoria, não é? Mas se você é um trabalhador informal ou um desempregado, por exemplo, como é que você se integra a essa organização coletiva? Então, isso também é um problema que é, em grande parte, consequência desse processo de reestruturação produtiva. Então, eu trouxe, inclusive, aí uma citação do Ricardo, né, e da Graça Druck. Então, abre aspas. Flexibilização, terceirização, subcontratação, círculo de controle de qualidade total, Kanban, just-in-time, Kaizen, teamwork, eliminação do desperdício, gerência participativa, sindicalismo de empresa, entre tantos outros pontos, tornaram-se dominantes no universo empresarial. E muito muito por conta desse processo que a gente chama de processo de reestruturação produtiva, que se dá ali a partir da década de 90, tá? Vou passar brevemente sobre a questão da predominância da valorização financeira, porque isso vai ser importante para a gente olhar para a plataformização do trabalho, né? Então, a partir da década de 80, especialmente por conta do desenvolvimento aí e de novas formas de comunicação, né, que começam a integrar mais os mercados internacionais a esse mundo
as relações globalizadas e mundializadas, a gente observa uma predominância da valorização financeira, né? Então, há um crescimento do estoque mundial de ativos financeiros em relação ao crescimento da renda real, riqueza real, ou seja, os ativos financeiros, eles têm uma predominância ali em relação por exemplo, às máquinas, às instalações concretas, aos equipamentos mais estruturais. Não é? As instituições financeiras, como os fundos de pensão, os coletivos de aplicação, os bancos, eles adquirem grupos empresariais importantes ali a nível global a partir desse momento. E o foco ali é a maximização do valor acionário, tá? Esse é o objetivo principal. E qual que é a novidade? É justamente esse protagonismo do rentismo. É o que a gente chama de um protagonismo qualitativo, porque a indústria não deixa de ser importante, tá? E aí, inclusive, por exemplo, a gente vê um crescimento da indústria de serviço. Isso não deixa de ser importante, mas o rentismo, ele se torna ali predominante qualitativamente, tá? E a produção organizada sob a lógica da valorização financeira, ela tem justamente a ver com o que a gente já comentou, né? O giro rápido, essa valorização de ativos financeiros e uma maior exploração do trabalho. Há uma promoção ali na época de desregulamentação e abertura financeira dos mercados, e aqui, né, para os países americanos, há uma busca intensa por créditos, né? Então, localizando o Brasil nesse processo de financiarização, o que a gente vê é que o nosso país, ele passa a ser uma plataforma internacional de valorização financeira, né, naquele momento ali como uma economia emergente, com ganhos elevados, né, um processo de valorização da moeda ao longo da década de 90, né? Então, essa passagem da década de 90 ela é muito importante, né, por conta desse projeto mais explícito, assim mesmo, de flexibilização, que a gente observa, por exemplo, com a privatização das empresas, né, ali pelo governo do FHC, mas é um processo também de flexibilização e de valorização do financeiro que continua durante os governos seguintes, posteriores, tá, do PT, e aí durante o governo Temer, a reforma trabalhista ali é a maior representativa, né, desse projeto de flexibilização pelo qual o Brasil também passa e está inserido nesse jogo internacional como uma economia, um país periférico. Tá? Isso é importante. E o que tem por trás da valorização financeira para o trabalho? Né? A gente tem uma pressão concreta sobre a exploração do trabalho, uma austeridade, tá? Então essa retirada do desenvolvimento econômico, que é consequência ali de investimentos do Estado e de governos, tá? Um desmonte de direitos trabalhistas e uma relação concreta entre a financiarização e as condições de trabalho, ou seja, isso tem um impacto. Então, como que a gente observa esse impacto? De novo, a Uber é um exemplo interessante para a gente pensar sobre esse impacto. Porque pode parecer longe, né? A financiarização pode parecer que ela não impacta diretamente as condições de trabalho. Mas se a gente pensa que a Uber, por exemplo, né, ela abre lá o capital para o investimento, né, e ela recebe milhões, bilhões de investimentos, vende muitas ações e só passa a ter lucro depois de 10 anos de empresa, né? O que sustentou essa empresa, se não o capital de risco, se não o capital financeiro, tá? E percebam como a Uber, a forma de gestão da Uber causou impactos concretos sobre as condições de trabalho. Então, financiarização e condições de trabalho precárias estão no mesmo contínuo, né? Não estão em espaços separados, que não têm contato um com o outro, que não se afetam. Na verdade, se afetam e têm um contato próximo, íntimo, então a financiarização ela impacta diretamente as condições de trabalho, pode impactar. Bom, e aí também é muito característico desse período, né, de reestruturação produtiva, a emergência do que a gente chama de neoliberalismo. E aí eu trouxe essa citação do David Harvey, né, um importante geógrafo que estuda a modernidade, o neoliberalismo. E nesse livro dele, O Neoliberalismo, História e Implicações, ele vai dizer, abre aspas,
Nenhum modo de pensamento se torna dominante sem propor um aparato conceitual que mobilize nossas sensações e nossos instintos, nossos valores e nossos desejos, assim como as possibilidades inerentes ao mundo social que habitamos. Se bem-sucedido, esse aparato conceitual se incorpora a tal ponto ao senso comum que passa a ser tido por certo e livre de questionamento, tá? E por que a gente está falando sobre isso? Sobre senso comum, sobre as nossas sensações e o que mobiliza a gente numa aula sobre contratualidades expoliativas, né? Porque quando eu falo sobre a ideia, por exemplo, de empreendedorismo, quando eu falo sobre empregabilidade, eu estou falando sobre esse modo de ser, sobre esse modo de pensar que é fruto do processo de neoliberalização da sociedade, tá? Tem uma gramática que a gente passa a incorporar, né, que é importante para que haja consentimento, para que a gente aceite as mudanças, incorpore as mudanças e se insira nesse processo de mudanças, por exemplo, que estão acontecendo no mundo do trabalho. Então, quando dizem para uma pessoa que ela não foi contratada porque ela não tinha formação suficiente, ela assume a responsabilidade, não é? E é daí que surge a ideia de empregabilidade. Ela assume a responsabilidade, ela se qualifica, ela faz uma graduação, um mestrado, um doutorado, mas ainda assim ela não é contratada, né? Isso não é garantia de nada, mas quem incorporou toda a responsabilidade pela própria contratação, quem incorporou toda a culpa por não ter sido contratado, não é? Foi a pessoa, né? Esse discurso de empregabilidade mobiliza a gente nos nossos esforços cotidianos, por mais que a gente não perceba, porque essa narrativa, porque essa gramática, ela está no senso comum, né? É o que a gente escuta, por exemplo, no discurso de meritocracia, né? Fulano merece porque ele trabalhou bastante e chegou lá. Aí quando vai ver, né, fulano é filho de bilionário, né? Quer dizer, não tem nada a ver com meritocracia. Só que tanto fulano, filho do bilionário, quanto o ciclano, que mora na periferia, estão ouvindo, incorporando o mesmo discurso e a mesma narrativa da meritocracia. E aí o ciclano da periferia pensa, pô, então se eu não estou conseguindo, é porque eu não estou fazendo o suficiente, né? Aí ele se mata, ele se esforça até não poder mais para alcançar esse lugar que talvez ele nunca vá alcançar, né? Porque ele não é filho do bilionário, como o outro cara desse meu exemplo, tá? Por isso que eu estou trazendo aqui nessa discussão sobre contratualidades expoliativas. E eu acho que isso é como a perspectiva da sociologia pode contribuir para a forma como a gente olha para as relações de trabalho, tá? Eu já adiantei um pouco a discussão, mas vou passar pelos slides para que isso fique mais claro, então. O que é o neoliberalismo, né? Ele é um projeto que predomina como forma de reestruturação do poder de elites econômicas, tá? Ele surge ali, então, para e passo ao processo de reestruturação produtiva. É como se, assim, as reformas concretas, econômicas e políticas tivessem que vir atrelado a isso que eu estou chamando de gramática, para sustentar essas reformas, tá? Então, é um processo de reorganização social e política justamente que acompanha a reestruturação produtiva, tá? E aí o neoliberalismo, ele contribui, né, para a transformação do capitalismo e das sociedades. Ele acaba conectando e sendo incorporado a diferentes campos, né? Então, o campo político incorpora a narrativa neoliberal, o campo do desenvolvimento tecnológico, o campo comercial, o campo produtivo, né? E há um reengajamento ali do Estado, só que a partir de novos métodos e novos objetivos. Então, quer dizer, quando a gente fala em neoliberalismo, muitas vezes a gente pensa assim, é a ausência do Estado. O Estado deixa de intervir. Na verdade, o Estado intervém de outra forma. Ele está presente de outra forma, tá? Então, ali, por exemplo, na década de 70, a gente tem uma narrativa forte sobre excesso de democracia. Lembrem lá de onde a gente está vindo. A gente está vindo ali do contexto pós-Segunda Guerra, né? E aí começa a crise
do capital ali na década de 70, e aí, de repente, tem um excesso de democracia, né? Daí tem um apelo teórico a que a gente coloque cada vez mais limites às reivindicações políticas. E isso se transforma em políticas de Estado, né? Como, por exemplo, a austeridade, né? E como, por exemplo, os incentivos do Estado à competitividade. Então, isso é importante, porque eu também pensava que quando a gente falava em neoliberalismo, a gente estava falando de falta de Estado, né? Mas o Estado não deixa de estar presente. Só que, na verdade, ele é um reprodutor, né, desse projeto neoliberal. Ele intervém, mas ele intervém de outra forma, não mais como lá no pós-Segunda Guerra, né, que havia uma intervenção forte no sentido da proteção social, ou de uma ideia de bem-estar social, ou de incentivo à democracia e participação, por exemplo. Ele intervém de outra forma. E por que o neoliberalismo é bem sucedido? Justamente porque ele não só destrói, né? Então, quando a gente pensa em reestruturação produtiva, a gente entende que, poxa, algumas coisas elas têm que, então, ser desmontadas para que se reestruturem. E é isso, o neoliberalismo ele não destrói apenas, ele constrói. Ele constrói tipos de relações sociais, modos de viver, né? O que a gente chama de subjetividades, forma de existir, comportamentos, relacionamentos com os outros e com nós mesmos, né? É como, então, uma racionalidade que vai se expandindo para as nossas condutas individuais, né? E aí a relação do sujeito com ele mesmo começa ali a espelhar a relação do capital com ele mesmo, ou seja, como um valor que deve se valorizar constantemente. Vejam como isso atravessa a ideia de empregabilidade, por exemplo, né? E também a ideia de empreendedor de si mesmo, que é muito forte no processo de plataformização do trabalho. E aí ele cria, então, um sistema normativo, né? É como se fosse uma razão do capitalismo contemporâneo. Cria, então, discursos, práticas e dispositivos sob o princípio, especialmente, da concorrência, tá? E aí ele, então, se torna um quadro normativo global, assim como as finanças, por exemplo, que são mundializadas, o neoliberalismo também é um quadro normativo mundializado, tá? Há uma valorização forte do individualismo competitivo e dessa cultura empreendedora, né? Uma competição generalizada, uma disputa de uns contra os outros, uma generalização que a gente chama de forma empresa. E aí, importante, o enfraquecimento da ação coletiva, né? Mudanças na forma de gestão, mudanças importantes no nível de desemprego, precariedade, dívida, né? E a concorrência se torna, então, essa forma, essa norma de subjetivação. Sobre a forma de gestão, também tomando um exemplo das plataformas de trabalho, porque é o que eu estudo, é o que eu conheço mais, né? Um aparato importante da gestão da Uber, e aí o Matheus vai falar melhor com vocês, é o que a gente chama de gamificação do trabalho, né? A gamificação, então, é quando, por exemplo, o motorista, ele está lá no aplicativo, e aí ele recebe uma oportunidade, né? O aplicativo fala assim para ele, se você fizer 70 corridas nas próximas 3 horas, você vai ganhar um bônus de R$100. O que é isso, se não um incentivo à competição, né? Inclusive com as outras pessoas que estão com ele mesmo e com as outras pessoas que estão dirigindo, os outros motoristas também, né? Então, esse processo, essa forma de gestão característica da gamificação, ela é representativa, então, desse modelo de competitividade, com certeza, mas a gente pode encontrar isso em outros exemplos, em outros espaços, tá? Bom, então esse é o contexto social, econômico, né, que eu queria apresentar para vocês, porque ele vai reverberar no que a gente vê aí que acontece durante o processo de terceirização
né, e criação do contrato intermitente. Então, eu coloquei aqui, né, que são respostas do capital na busca pela redução de custos no processo de acumulação e sua valorização. Então, são formas de contrato, são condições de trabalho, são relações de trabalho que a gente observa na contemporaneidade, que estão ligados diretamente a esse processo que é mais antigo, de décadas, não é? Do que eu estou chamando aqui de reestruturação produtiva. Tá? Por isso que é importante apresentar esse contexto antes da gente falar sobre a terceirização e as contratualidades poliativas. Bom, então, o rompimento do capitalismo com o padrão fordista e a consequente, então, virada para a flexibilização, como eu comentei, e mundialização da economia representam um flerte com a precarização do trabalho, tá? O contexto, então, não é sobre o qual a gente falou anteriormente, é de desemprego estrutural, né, e de formas que a gente chama de precárias, formas precárias de contratação. E aí, por isso, a relevância, então, da terceirização e do contrato intermitente, né? A acumulação flexível, né, ela tem ligação com o desenvolvimento tecnológico, né, a fase informacional e as possibilidades de gestão que dela advém. Então, vejam só, de novo, o advento das plataformas de trabalho. São um exemplo dessa importância do desenvolvimento tecnológico e informacional para a acumulação flexível. A estrutura produtiva flexível inclui as redes de subcontratação, nas quais estão incluídas a terceirização, mas também, o que eu já falei, os times de trabalho e a ideologia do envolvimento participativo dos trabalhadores, ou seja, aquela ideia de vestir a camisa da empresa como um colaborador, né? Tanto é que a gente nem fala mais trabalhador, é parceira, colaboradora, né? Tem uma empresa que eu estudo que fala embaixadora, né? Não é mais trabalhadora. Há uma descaracterização desse lugar do trabalhador e da trabalhadora, né? E aí, todo esse processo tem em comum os objetivos ali a redução do tempo de trabalho para retomar a acumulação do capital. E aí tem uma citação, então, do Antunes e da Graça Druck, que eu trouxe aqui, que ilustra bem esse processo. Então, abre aspas. Se no apogeu do taylorismo-fordismo, a pujança de uma empresa mensurava-se pelo número de operários que nela exerciam sua atividade laborativa, a era do operário massa, né, pode-se dizer que, na era da acumulação flexível e da empresa enxuta, essa ideia de empresa enxuta é muito importante para a gente entender a terceirização, né? E é uma ideia que vem ali do processo de reestruturação produtiva, então, e da empresa enxuta, são merecedoras de destaque as empresas que mantêm menor contingente de trabalhadores e, apesar disso, aumentam seus índices de produtividade, né? Então, as empresas toyotistas, diferente do que a gente observa anteriormente nos outros modelos, então no modelo do taylorismo e do fordismo, essas empresas toyotistas, elas promovem uma horizontalização da produção, que implica na atribuição de parte significativa do processo produtivo a outras empresas, a empresas terceiras, né, contribuindo para a expansão da subcontratação e de uma de suas formas, a terceirização. Então, vejam só sobre quando a gente fala, né, sobre a terceirização, é importante a gente voltar mesmo para o processo de reestruturação produtiva, né? Uma coisa está ligada à outra. Para as relações de trabalho, para o trabalhador, a terceirização representa, né, e isso são pesquisas que estão indicando para a gente, né, não é achismo, a terceirização representa maiores jornadas, a rotatividade, que no nosso mercado de trabalho ela é alta, tá, é característica do nosso mercado de trabalho, menos acesso a benefícios e maior vulnerabilidade em termos de segurança e saúde no trabalho, tá? Isso é muito importante. Inclusive, eu e Renata, a gente estava falando sobre dar um curso sobre isso, saúde, né? Segurança e saúde no trabalho. Porque, e aí, tem um exemplo muito próximo, lá da Unicamp, né? Uma trabalhadora terceirizada
que trabalha no restaurante universitário, lá no RU, né, passou mal. Passou mal. Se vocês forem no restaurante universitário, vocês vão entender por quê. É um galpãozão, assim, quente. É um barulho. É muita gente, é lotado o tempo todo. E aí essa trabalhadora passou mal. Não foi atendida no SECOM, que é um espaço de atendimento da Unicamp, que é voltado para trabalhadores e estudantes. Só que ela é terceirizada. Ela não é considerada trabalhadora da Unicamp. Apesar de trabalhar num espaço que é importantíssimo para a manutenção da universidade, que é o restaurante universitário, tá? Então, assim, em termos de segurança e saúde no trabalho, a terceirização é muito nociva, tá? Eu poderia trazer vários exemplos, esse foi o que eu me lembrei agora. E aí, bom, abre aspas. Quando se analisa o plano da subjetividade dos trabalhadores, especialmente os terceirizados, manifesta-se uma condição de isolamento, de falta de vínculos ou de inserção, onde a perspectiva de identidade coletiva se enfraquece, resultante da descartabilidade, da desvalorização e da discriminação a que estão submetidos, o que dificulta a solidariedade de classe pela concorrência entre os próprios trabalhadores. Né? Esse exemplo, de novo, da universidade, ele ilustra muito bem isso aqui, tá? Quando essa trabalhadora passou mal, será que os docentes da Unicamp, concursados, né, num outro nível ali, teoricamente, sei lá, supostamente, né, mais qualificados, né, que fazem um trabalho intelectual, são mais valorizados socialmente por isso? Será que houve mobilização dos docentes para que essa trabalhadora fosse atendida, para que essa trabalhadora fosse ali retirada do espaço? Não houve, gente, né? Não houve. Né? É como se a terceirização criasse ali duas classes de trabalhadores. Apesar dos dois trabalhadores, tanto o docente quanto a trabalhadora terceirizada do RU, né? Ambos são importantíssimos para a manutenção da universidade, né? Mas não são valorizados da mesma forma. Né? E não é à toa que a trabalhadora que é desvalorizada seja terceirizada. Isso é muito importante. E aí, então, abre aspas. Com a ampliação global da terceirização, é imprescindível enfatizar que se amplia o processo de produção da mais-valia, especialmente, mas não só, no setor de serviços, decorrentes da privatização de inúmeras empresas públicas que passam a ter o lucro como atividade central. Então, olha só, de novo, o exemplo da RU. É uma empresa que produz... que faz comida, né? A empresa terceirizada lá do RU, ela faz comida, os trabalhadores fazem a comida. Então, vejam só como esse serviço de fazer comida, né, algo que é muito associado ao espaço doméstico, privatizado, que não é remunerado, fazer comida, de repente, virou fonte de lucro para essa empresa terceirizada, que, vejam só, está numa universidade que é pública. Então, esse processo aí, o exemplo da empresa do RU, acho que é bacana, porque exemplifica também essa questão da produção de mais-valia no setor de serviços. Ela está oferecendo um serviço, né? A produção da comida ali. E é também decorrente da privatização. Por que não é a própria Unicamp que faz que toma conta do RU, né? Na universidade onde eu fiz graduação, inclusive, também era uma empresa, era uma federal, e uma empresa terceirizada fazia comida, e tinha uma briga grande do curso de nutrição, porque o curso de nutrição queria tomar conta da RU, e a universidade não permitia. Mantinha uma empresa terceirizada fazendo esse processo de fornecimento de alimentação para os alunos. Tá? Então, isso também tem a ver com essa privatização que o Antunes e a Druck estão indicando, aí eu deixei inclusive grifado. Então, voltando à citação, em um universo em que a economia está sob a hegemonia do capital financeiro e o processo de privatização é intenso, as empresas procuram ampliar seus altos lucros, exigindo e transferindo aos trabalhadores a pressão pela intensificação do tempo de produção, pelo aumento das taxas de produtividade, pela redução dos custos de remuneração da força de trabalho e pela flexibilização crescente dos contratos de trabalho. Assim sendo, a expansão das empresas terceirizadas tem se convertido em importante elemento propulsor
e gerador de mais-valia, dado que várias empresas de serviços terceirizadas tornaram-se também produtivas para o capital. Então, na literatura, né, especialmente da sociologia do trabalho, há um entendimento de que a terceirização é o fio condutor da precarização do trabalho no Brasil, tá? Então, ela configura um tipo de gestão, organização e controle a partir de um contrato flexível que contribui para o descumprimento da legislação trabalhista, tensionando a relação capital-trabalho em benefício do primeiro agente, tá? O que a gente chama de precarização, tá? Ela é um processo subjetivo também. A gente pode entender que um trabalho é precarizado conversando com o trabalhador, quando ele conta pra gente que ele se sente, por exemplo, desvalorizado financeiramente, socialmente, tá? Então, entender, identificar a precarização também é identificar essa dimensão subjetiva, tá? Mas ela é caracterizada concretamente também por esses contratos temporários, pela falta de estabilidade, pela informalidade e pela flexibilização das relações, das jornadas também, e isso é importante, especialmente se a gente olha para o trabalho em plataformas, né? Da remuneração, a remuneração geralmente é um bom indicativo, né, da precarização do trabalho, que estão, por sua vez, todos aí atravessados por essa ideologia neoliberal sobre a qual a gente já falou. Tá? A terceirização, ela é um modo de ser da precarização, tá? E uma de suas consequências é, como eu já comentei aqui, a criação de trabalhadores de primeira e segunda categoria, colocando em xeque a relação de emprego enquanto aspecto central de contratos formais. Tá? Eu vou falar sobre o contrato intermitente e aí a gente faz o intervalo. Bom, se a terceirização é um modo de ser da precarização, o contrato intermitente também é. Tá? O contrato intermitente, ele também é característico aí da flexibilização. Ele emerge com a reforma trabalhista, em 2017, e implica ali numa prestação de serviço subordinada, porém não contínua, né? Mas em alternância entre períodos de prestação de serviço e de inatividade. Apesar de haver definição prévia em contrato sobre o valor hora do trabalho, né, não há previsibilidade para o trabalhador, pois as horas pagas são apenas as efetivamente trabalhadas. Então, o empregador convoca o empregado, que pode recusar, sem que isso descaracterize a relação de subordinação ali pelo contrato intermitente. Tá? Então, essa modalidade, ela representa abre aspas, vínculo de emprego ultraflexível e implica expressiva redução do acesso aos direitos básicos trabalhistas e à seguridade social, fecha aspas. Então, essa é uma leitura ali da sociologia sobre a flexibilização a partir do contrato intermitente. E para o trabalhador, o que isso significa? Porque essa dimensão, como eu disse, da subjetividade, ela é importante para caracterizar a precarização. Para o trabalhador, é instabilidade e incerteza. Então, não são pagos os períodos de inatividade, não sendo considerados como tempo de trabalho o período de disponibilidade do empregado, aguardando ser chamado. Então, mascara ali o desemprego, né? A gente pode observar também essa não remuneração de períodos de disponibilidade no trabalho em plataformas. Né? Então, tanto é que essa é uma discussão que está em voga aí por conta da regulamentação do trabalho em plataformas, né? Por que os motoboys não concordaram com a proposta de regulamentação, não é, do governo federal? Porque tem essa grande disputa pela remuneração dos tempos, que os motocas estão disponíveis para fazer as entregas, mas não são chamados. Né? Então, a ideia do PL é que eles sejam remunerados por hora assim, de serviço. Então, se ele fez 5 serviços em 1 hora, ele vai receber essa 1 hora de 5 serviços. Agora, se ele ficou 3 horas esperando um serviço, esse tempo não é remunerado, tá? Esse tempo de espera. Aí foi uma grande disputa, motoristas e motoboys, enfim. Os motoristas aceitaram lá na mesa de discussão do GT, os motoboys estão questionando isso, tá?
Bom, e foi com base na experiência estrangeira que o contrato intermitente foi pensado e implementado no Brasil, né? Então, a gente glamoriza tanto lá fora, né, Europa, nos Estados Unidos, aí a gente incorpora só as coisas ruins, não incorporamos as coisas boas. Isso tem a ver com esse processo de mundialização da precarização. Então, em 2003, por exemplo, na Itália, essa lei Biagi, né, que tem tinha o objetivo na época de aumentar os índices de formalidade, né, na toada de uma reforma trabalhista nacional. E daí, na criação desse contrato intermitente italiano aí, se estabeleceu uma limitação de idade, né, para a realização desse serviço, desse tipo de contrato, na verdade. Se estabeleceu também que a prestação de serviços em períodos determinados deveria ser feita durante a semana, mês ou ano, e uma limitação de dias para prestação para o mesmo empregador. Em 2009, por sua vez, lá em Portugal, a gente tem o Código do Trabalho, também aí tem um modelo de contrato intermitente português, que indicava ali o número anual de horas ou o número anual de dias de trabalho em tempo integral, então tinha essa previsibilidade ali, uma delimitação do período de trabalho e também da antecedência com que o empregador poderia ali acionar o empregado. Tá? E tinha remuneração durante o período de inatividade. Então, vejam só que ele é incorporado no Brasil, então, esse modelo, mas é incorporado mais precarizador ainda. Né? E aí a gente tem o que está, inclusive, na ementa do curso, que é o Zero Hour Contract. Ali nos anos 2000, que surge no Reino Unido, com essa proposta de jornada ultra flexível, né, de ideologia da liberdade, flexibilidade, modernidade, né, que inclusive oculta a figura do trabalhador, chamando de colaborador. Né? O professor Ricardo Antunes tem feito essa associação entre o Zero Hour Contract e a emergência das plataformas, por exemplo, do tipo de contrato que as plataformas estabelecem. Né? Então, de novo, remetendo aí a essas características do contrato intermitente que eu comentei anteriormente com vocês. Isso é o que eu pensei para a primeira parte da aula, tá? Daí, sim, para a gente chegar na ideia de contratualidade expoliativa. E aí você vai ter que ir para outro curso. Não, mas aí a gente vê sobre a disponibilização dos slides para você. Eu sugiro, então, que a gente faça um intervalo, vamos fazer uns 5, 10 minutos no máximo, tá? Daí a gente volta, eu falo sobre as contratualidades expoliativas, e vocês trazem dúvidas, eu vi que já colocaram no chat, mas aí eu retomo essas dúvidas na segunda parte da aula. Pode ser, gente? Bom, bora lá, então. Eu dei uma olhada aqui no chat, eu decidi comentar um pouquinho o que vocês colocaram aqui, antes de eu falar sobre contratualidades expoliativas. Então, o Eduardo, né, fez um comentário interessante sobre a questão dos cuidadores, que eu mencionei em algum momento na minha fala. E é isso mesmo, Eduardo. Uma literatura, né, sobre a sociologia que a gente tem chamado de uma sociologia do cuidado, né, a gente tem olhado para essa relação de trabalho, especialmente tendo em vista o envelhecimento da população, né, tendo em vista também a falta de investimento do Estado em políticas públicas de cuidado, né, em espaços de cuidado coletivo, o que acaba colocando esse peso do cuidado, né, especialmente sobre as costas das mulheres, né, e aí essa alternativa que as famílias encontram, e aí famílias que têm mais recursos, né, para ir ao mercado buscar o cuidado. Então, contratam babás, contratam cuidadores de idosos, né, e aí o que a gente tem, eu falo a gente porque eu estou nesse campo de estudos também, né, a sociologia do cuidado, que está ali muito perto da sociologia do gênero, né, que fala sobre as relações de gênero, desigualdade de gênero. O que a gente tem feito, apresentado como proposta, é pensar no cuidado, numa sociedade do cuidado, né? Uma sociedade em que o cuidado seja uma ética, né? Porque todo mundo, em algum momento, vai precisar cuidar ou ser cuidado. Esse cuidar
recai mais, como eu disse, sobre os ombros das mulheres, né? O que limita a nossa ida ao mercado de trabalho, o que limita a nossa autonomia financeira, né? O que limita é poder listar várias coisas aí em termos de desigualdade de gênero. Mas é muito importante a temática do cuidado realmente, e na academia esse é um tema que tem pipocado bastante, eu vou colocar dessa forma. A Carmen fez um questionamento sobre a ideia de gamificação do trabalho, né? Carmen, e aí estou levando em consideração o meu conhecimento sobre esse conceito de gamificação do trabalho. Ele surge com mais predominância a partir dos estudos sobre plataformas de trabalho, tá? Ele surge ali principalmente lá fora, né? E ele é bem incorporado aqui no Brasil pela galera que estuda plataformas de trabalho. Então, uma referência importante, por exemplo, que falou em gamificação do trabalho há um tempão, né? É a minha co-orientadora no doutorado, Ana Cláudia Moreira Cardoso, também o Rafael Groman, que é uma importante referência aí nos estudos sobre plataformas de trabalho. Outra referência que mobiliza essa ideia de gamificação, e aí eles são do campo do direito, né? O Rodrigo mais sociologia e direito, mas enfim, o Murilo Carvalho e o Rodrigo Carelli, né? O Rodrigo Carelli eu sei que é da Federal do Rio de Janeiro, mas o Murilo não sei onde ele está. Mas essa é uma categoria bacana para a gente olhar para o trabalho em plataformas. O Matheus com certeza vai falar sobre isso. E sim, tem a ver com metas e comissões, né? Tem a ver com prender os trabalhadores na plataforma como se eles estivessem jogando um joguinho, né? Então tem a ver com metas, comissões e tem a ver também com o sistema de avaliação, né, das empresas também. O sistema de avaliação que as empresas impõem, em que o cliente dá estrelinhas ao trabalhador, tudo parece um joguinho, né? Você fica preso lá como se fosse um joguinho mesmo, assim. Vou fazer 7 corridas, ganhar R$100, aí você ganha estrelinha, daí isso prende, né? Isso prende. Ui, desculpa, tossi bem alto agora. Enfim, mas é isso, esses 2 adendos aí. E vou falar para o Matheus sobre o conceito de gamificação, para ele dar um foco nisso na aula dele, que eu acho que é um conceito bacana demais, e que eu sei que o pessoal do direito tem incorporado bem, até a própria Viviane Vidigal, né, que coordena aqui o núcleo de sociologia, eu acho, se eu não me engano, ela tem um livro sobre isso, né? Então, tem aparecido nas referências. Mas vamos lá para essa última parte, que eu acho que é a parte mais legal, gente, porque eu fui aprender sobre o conceito de contratualidades expoliativas para ministrar a aula, né, quando a Renata me convidou. E aí eu fiquei muito animada, porque esse conceito, pelo menos o que aconteceu comigo quando eu aprendi, espero que aconteça com vocês também, é que ele expande o nosso entendimento sobre o mundo do trabalho, tá? Ele mexe ali com dualidades, que a gente às vezes tem esse pensamento dual, né? Certo, errado, sim, não. Ele rompe um pouco com isso, ele traz novos elementos, assim, ele complexifica o nosso entendimento sobre o mundo do trabalho, e daí eu espero que seja útil para vocês aí nas suas reflexões pessoais e também no trabalho de vocês. Eu tenho que passar, peraí, o cursor lá para a tela. Aí. Aê. Bom, contratualidades expoliativas. Daí o primeiro movimento que eu fiz, né, quando eu fui estudar, expoliativo. Eu fiquei pensando sobre isso, assim, o que a palavra expoliativo, o que ela transmite, né? E o próprio significado dela. E esse já é um ponto interessante do conceito, porque ele traz na própria palavra, categoria, né? O significado por trás da ideia de contratualidades expoliativas. Então, expoliativo é abusivo, é violento. E aí a violência, vocês vão ver que ela vai aparecer. Eu achei esse aspecto muito interessante também, né? E aí trouxe algumas imagens que eu acho que são representativas dessa violência. E aí, gente, assim, violência não apenas... Quando a gente fala de violência, não é uma violência apenas
física, corporal, não é sentida, ela é simbólica também. É uma violência simbólica dos símbolos, as ideias, as categorias que a gente usa. E aí, essa imagem do centro, principalmente, né, que tem o trabalhador representado num potinho de remédio, assim, né? E aí tá escrito, terceirização vai criar um novo tipo de trabalhador, genérico, né? Então percebam como como a violência ela atravessa mesmo, né? Essa ideia de contratos, contratualidades expoliativas. Bom, no Brasil, né, a proteção social ela não alcançou e não alcança a maior parte da população enquanto regra, tá? Então, entre trabalho protegido e desprotegido, o informal é crescentemente formalizado, o formal crescentemente expoliado, tá? E aí eu botei um conferir, aumentar índices de formalidade, porque isso é interessante. Aparece lá, ó, quando surge em 2003 na Itália, a Lei Biagi, que tinha como objetivo aumentar os índices de formalidade, tá? Mas é uma formalidade crescentemente expoliada. Então essa já é uma dimensão das dualidades que começa a aparecer aqui, que o conceito de contratualidades expoliativas ajuda a gente a desconstruir. Bom, vamos repensar então a dualidade informal-formal, como se o informal fosse desprotegido e o formal fosse protegido, quando na verdade não é tão simples assim, né? Então, a proteção social no Brasil, ela enfrenta limites que são históricos, tá? O desemprego, a informalidade, a rotatividade, como eu comentei com vocês, são características do nosso mercado de trabalho. Então, gente, vocês pegarem de tempos em tempos, assim, a taxa de informalidade aqui no Brasil, vocês vão perceber que é uma taxa alta, tá? E ela tem uma constância, né, em ser uma taxa alta. E isso, gente, essa questão de que a proteção social no Brasil, ela enfrenta limites que são históricos, tá? Isso tem muito a ver com a relação, com a posição do Brasil enquanto país de capitalismo dependente. Então, historicamente, a gente se constituiu enquanto país de capitalismo dependente, periférico, né, de histórico colonial e escravocrata. Não dá para dizer que o elemento da colonialidade, né, e do trabalho escravo, não dá para dizer que esses elementos não causaram impactos sobre as relações de trabalho no Brasil, tá? Não é possível, tá? Então, por isso que analisar o contexto local, nacional, é muito importante para a gente entender esses processos de transformação no mundo do trabalho, tá? É um mercado de trabalho que ainda hoje, então, ele é marcado pela informalidade, pelas desigualdades de gênero, raça e sexualidade, e aí a gente pode acrescentar várias categorias. Região, não é? Enfim, e tantas outras que a gente poderia pensar. A desigualdade de gênero, por exemplo, se apresenta nessa questão do trabalho de cuidado, né? Maior parte das trabalhadoras de cuidado são mulheres. Então, o trabalho de cuidado no mercado é um nicho ocupacional feminino. Ele é um trabalho desvalorizado, é um trabalho não regulamentado e que tem uma série de problemas. E isso produz uma desigualdade de gênero, produz e reproduz uma desigualdade de gênero no mercado, tá? Bom, e como intervém o Estado neoliberal, né? Como a gente já viu que o Estado neoliberal ele intervém. Como intervém o Estado neoliberal sobre a relação entre as classes sociais, né? A partir de uma contratualização de processos pelos quais ocorre a acumulação por expoliação, expandindo a legalização da violência, que, como eu já reforcei com vocês, também é simbólica, né? Vejam o caso que eu trouxe aqui da trabalhadora terceirizada do RU, né? É simbólica essa separação entre dois tipos de trabalhadores,
o docente valorizado, concursado, não é, que tem estabilidade, e a trabalhadora terceirizada, né? É muito simbólico, isso está atravessado de relações de poder, né? E o que é um símbolo também dessa contratualização da acumulação por expoliação, né? Ai, desculpa, gente. A reforma trabalhista de 2017, que promove uma legalização do ilegal ou uma acentuação de ilegalidades expandidas, como o trabalho intermitente, por exemplo, tá? Então, sobre o que a gente está falando aqui, né? Sobre essa dimensão que é expoliativa, abusivo, violento, sobre essa dimensão expoliativa da regulação da exploração da força de trabalho por meio de legalidades destrutivas e ilegalidades inconstitucionais, tá? E aí, né, isso tem tudo a ver, de novo, com o contexto, né? Lembram que quando a gente fala de crise e reestruturação, o que o capital quer é retomar os níveis de acumulação, né? E vejam aqui como eu coloquei nesse slide, contratualização de processos pelos quais ocorre a acumulação por expoliação, tá? Com o objetivo aí mesmo de retomar mesmo a acumulação capitalista. E o que está por trás da precarização social do trabalho como uma regra aqui no Brasil, principalmente, né? Bom, primeiro, essa ideia de ilegalidades que são destrutivas, tá? Essas ilegalidades destrutivas, elas demonstram para a gente, a partir delas, a gente consegue entender o papel do Estado nessa fase do capitalismo, né? E aqui eu vou provocar um pouco vocês do direito, né? E aí vocês vão entender por quê. Bom, no atual período das forças produtivas, remontando ao que observamos sobre a reestruturação produtiva e a ascensão do neoliberalismo, o Estado atua num contexto de desemprego e subemprego crônicos. O Estado atua como um espaço de produção e reprodução da lógica do capital. O Estado é um ente político que é responsável pela preservação da desigualdade na sociedade, tá? E o que eu quero trazendo isso com você, aqui para vocês, né? Isso é importante para a ideia de contratualidades expoliativas, porque quando a gente pensa, principalmente aqui nessa ideia, ó, que eu acho que ela resume muito bem a noção de contratualidades expoliativas, o informal é crescentemente formalizado e o formal crescentemente expoliado. Gente, uma das formas de formalização do informal é através da atuação do Estado, não é? Quando, por exemplo, a gente vê uma coisa como a reforma trabalhista emergir. Né? Como a gente vê, por exemplo, agora na PL das plataformas de trabalho, a ideia de autônomo com direitos. Isso está aqui também. Né? E aí, a minha provocação, que eu falei que seria uma provocação também ao campo do direito, né, é que eu acho que a gente tem que superar a ideia de que o Estado ele é neutro e objetivo, de que os aparelhos estatais são neutros e objetivos, de que os agentes que atuam no Estado são neutros e objetivos, tá? Eu acho difícil a gente pensar em neutralidade e objetividade nesses espaços, né? Quando as pessoas que atuam no Estado e quando o próprio Estado é atravessado, não é, pelas relações de desigualdade que estruturam a sociedade brasileira, né? Então, como pensar que existe uma objetividade se o nosso processo de socialização enquanto brasileiros, né,
enquanto mulher, enquanto homem, enquanto pessoa negra, pessoa branca, pessoa rica, pessoa pobre. Tudo isso é atravessado pelas desigualdades que estruturam o nosso país, né? Então é difícil pensar em objetividade, neutralidade. Isso é muito discutido no campo da ciência, por exemplo, né? Então, vou falar sobre o meu campo em específico, as ciências sociais. Às vezes, as ciências sociais são tratadas como uma ciência de segundo nível. Não é ciência, não é? Porque a gente estuda os processos nos quais a gente está inserido. Né? Então, como que eu vou olhar para o trabalho das mulheres sendo mulher? Isso não vai enviesar o meu olhar? Né? Isso não vai. Mas, gente, existe subjetividade no processo de produção científica, mesmo nas áreas que são ditas como objetivas, né? Como, sei lá, umas ciências biológicas. As ciências biológicas são atravessadas pela subjetividade dos sujeitos que produzem essa ciência, e tudo bem, não é? Na medida em que a gente tenha formas, não é, de delimitar como essa subjetividade pode agir. Então, aí a gente tem, por exemplo, a avaliação dos pares. Quando a gente faz um mestrado, a gente passa por uma banca de avaliação, né? Tem todos esses processos que avaliam aí esse nosso ponto de vista, mesmo que ele seja objetivo, ele não deveria, por isso, ser desmerecido no campo da ciência. E por que isso é uma provocação que eu faço para a galera do direito? Porque o direito também não é neutro. Né? E aí, vamos falar aqui do direito do trabalho. Né? O direito não é neutro, as normas elas não são neutras, elas crescem, são cristalizadas, são consolidadas em contextos sociais, econômicos e políticos. Né? O direito, então, como eu trago aí no slide, é uma tentativa formal de equalizar no plano jurídico as desigualdades que se perpetuam na sociedade civil. E só pode haver direito para normatizar e regular situações desiguais. Né? Então, o direito do trabalho, né, é um campo que tem profissionais que atuam no sentido de tentar equalizar a relação capital-trabalho, né? Mas isso não quer dizer que o direito é neutro. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas decisões do STF, quando a gente pensa nas decisões dos tribunais regionais do trabalho, não é? As pessoas, é difícil a gente cobrar uma objetividade, uma neutralidade dessas pessoas. Elas estão inseridas em contextos sociais, econômicos e políticos, e isso influencia a forma como a gente regula o trabalho, né? Seja pelas leis do Estado, seja pelas decisões no âmbito do jurídico, por exemplo, tá? Um segundo ponto, então, que está por trás da precarização social do trabalho como regra, um segundo ponto é que as ilegalidades são ecoadas no campo jurídico brasileiro, que tem justamente a ver com essa ideia de que não há neutralidade, efetivamente, né? Então, não há obstáculos concretos para as ilegalidades destrutivas no campo trabalhista, como vimos e continuamos a ver, se estabelecem sem muitos impedimentos, não é? Tem disputa, tá? Tem conflito, as relações sociais são marcadas por disputas e conflitos, não é? Mas elas acabam se estabelecendo. Né? Por que deu certo, por exemplo, o estabelecimento da reforma trabalhista? Teve muita luta, teve muito conflito, mas a reforma se estabeleceu e ela produz consequências concretas para os trabalhadores e trabalhadoras. Tá? Né? A PL de regulamentação das plataformas de trabalho, né, de um tipo de trabalho em plataformas, ela está sendo disputada? Ela tá causando conflito, ela tem um conflito em torno dela, né? Eu acho que ela vai passar. Enfim, veremos. A própria Constituição, que possui um viés social, né, Constituição cidadã, não deixa por isso de estar alinhada ao capitalismo, por não colocar em xeque os seus fundamentos. Né? Então, vamos lembrar, o processo de reestruturação produtiva, ele acontece para dar resposta a uma crise fenomênica do capital. São transformações fenomênicas, não são estruturais. Né? E é isso que a gente vê também na atuação do Estado,
né? E, por que não dizer também, o campo do direito em alguns casos. Né? Bom, o Estado Social protege, mas também regula a exploração e realiza a expoliação, especialmente tendo em vista a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. Bom, então é interessante que aqui no Brasil a gente tenha relações flexíveis de trabalho, contratos flexíveis, que a gente tenha uma menor remuneração, né? Que a gente tenha maior, vou colocar dessa forma, passabilidade para explorar os trabalhadores, por conta da nossa posição na divisão internacional do trabalho, né? Para que as empresas venham para cá, por exemplo, explorar a nossa mão de obra barata. Quando a gente pensa, por exemplo, acho que é algo que é muito representativo dessa coisa da divisão internacional do trabalho, quando a gente pensa, por exemplo, quando uma empresa sai de um país e vai para o outro, quando uma empresa fecha uma fábrica, né, e vai para outro país, né? Por que ela faz isso? Quando a gente pensa, por exemplo, em como essas empresas da indústria têxtil, né, elas estão majoritariamente lá no Sudeste Asiático. Por que elas estão lá? Né, pagando centavos de dólar por hora para as pessoas, ou às vezes por dia, né, dependendo do lugar. Né? Porque lá a força de trabalho é mais barata. E aí, finalmente, a gente chega à categoria analítica contratualidades expoliativas, né, que está no título desse curso e que é o tema dessa aula. Então, a gente falou sobre tudo isso para chegar nessa categoria. Porque, de novo, os conceitos, as categorias, elas não surgem num vácuo, assim como o Estado não atua num vácuo, assim como o direito não atua num vácuo. A gente tem que fazer esse esforço de contextualização social, econômica e política, que é importante, né, para guiar o nosso olhar, as nossas análises sobre as coisas e as relações sociais. Então, bom, no contexto de neoliberalismo, as ilegalidades destrutivas giram em torno, não é, da expansão da liberdade contratual, da qual resultam as contratualidades expoliativas. Então, a ambiguidade do conceito jurídico de contrato de trabalho se expande. A forma jurídica do contrato se amplia para designar um conjunto maior de realidades legitimadas pelo direito, realidades essas atravessadas pela fraude. O próprio trabalho em plataformas, por exemplo, com essa ideia de autônomo com direitos. É muito forte nas narrativas das empresas que os trabalhadores que trabalham para Uber, por exemplo, são autônomos, tá? E aí, pelo que eu já li do direito, né, a gente poderia questionar essa autonomia com base na questão da subordinação, né? Então, o nível de subordinação daquela pessoa às normas e regras e à gestão da empresa. Então, a narrativa da empresa é: eles são autônomos, parceiros, colaboradores, a gente não controla. Eles são chefes de si mesmos. Aí, quando a gente faz pesquisa de campo, conversa com os trabalhadores, analisa o modo de funcionamento da empresa, a gente vê, caramba, o valor para ele dirigir nesse horário é maior do que para ele dirigir em outro. Né? E essa tarifa dinâmica era calculada pelo algoritmo que a empresa criou. Então é óbvio que o trabalhador vai dirigir mais nesse horário do que em outro. Então já tem uma limitação da liberdade. Bom, aí ele não pode escolher como o cliente vai pagar, né? É a empresa que recebe, faz o repasse, a empresa cobra um pouco. Então a gente vai analisando a forma como a empresa funciona e as relações de trabalho e a gente vai vendo que a autonomia ela vai ficando cada vez mais longe, né? E aí, o que dizer dessa PL do governo, não é, que propõe autônomo com direitos, né? O que dizer disso, senão que isso é uma formalização da fraude? Porque não há autonomia, não é? Mas aí se cria essa categoria mais, né, de autônomo com direitos, porque, enfim, né, é uma institucionalização dessa relação fraudulenta de trabalho, que não é autônoma.
Não é autônoma se a gente olha com cuidado para a forma como a empresa funciona e para as relações, para as condições de trabalho. Então, esses contratos, não é, de trabalho, quando legalizados e vigentes, são formas de contratualidades expoliativas, tá? Então, o que que acontece? Há uma fundamentação neoliberal da atuação do Estado em relação ao trabalho e ao emprego. Atuação essa que limita os trabalhadores e as trabalhadoras ao sacrifício sob a égide da defesa da liberdade contratual. Então, seja seu próprio patrão, trabalhe por conta, faça seus horários, né? E há uma violência na institucionalização disso para o trabalhador, né? Então, o trabalho expoliativo, isso aqui é central, é aquele em que não se impõe a proteção social do emprego em situações nas quais os requisitos para essa relação estão presentes. Tá? E aí, eu trouxe aqui uma citação, né, de um texto que eu peguei, está no Prelo ainda, né, do Laurence Melo, do Veiga da Silva, e aí abre aspas. A categoria analítica, contratualidades expoliativas, descreve a multiplicidade da unidade conceitual no campo do trabalho e do emprego no Brasil, após a legalização de modalidades híbridas de contrato de trabalho, como o contrato de parceria, o contrato de franquia, o contrato intermitente, entre outros. As expoliações contratuais da trabalhadora e do trabalhador são um movimento de devolução ao domínio privado de comportamentos e práticas antes reguladas por normas de ordem pública, de observação obrigatória pelos contratantes. Em outras palavras, as modalidades e cláusulas lícitas de contratualidades juslaborais se diversificam, expandem-se, tornam-se centro das novas disputas sobre as liberdades individuais e coletivas do trabalho, nas quais a violência e a dominação são normalizadas e ocultadas. Tá? Então, essa categoria ela é super interessante, porque ela faz a gente olhar para os contratos, né, para modos de formalizar, às vezes, as relações de trabalho, não é como, por exemplo, o contrato intermitente, faz a gente olhar para isso com outros olhos, né, com um olhar mais crítico, eu espero. Né? Então, a Renata Dutra, né, vai dizer ali na introdução de um livro do Melo, da Graça Druck e do Antunes, que esse livro é muito bacana, inclusive está lá nas referências. Ele foi feito com base em palestras, em conversas que os 3 professores fizeram. Então é uma leitura super fluida, né? Porque é com base ali na apresentação oral dessas pessoas, depois foi transcrito e corrigido por eles. E aí tem as perguntas dos estudantes depois que eles terminam de falar. Então eu recomendo muito esse livro, se vocês quiserem aprender mais profundamente o que é a ideia de contratualidades expoliativas. E um aspecto que é muito interessante, não é? É que o Laurence Melo, porque tudo isso parte da tese, né, de doutorado do Melo, ele remonta ali as jornadas de 2013, né? Então, aquele período de manifestações no Brasil e tudo mais. Então, ele começa a pensar a ideia de contratualidades expoliativas a partir desse período histórico, né? Eu não trouxe aqui, mas fica a recomendação do livro, porque lá isso fica mais detalhado. Então, trazendo a ideia aí da Renata, que está na introdução desse livro, o conceito de contratualidades expoliativas nos permite trazer para o campo do emprego regulado os marcadores de precarização antes tolerados apenas na informalidade, que é o que eu comentei com vocês logo de início, que eu acho que é o mais interessante sobre esse conceito,
que é essa virada de chave, né? Porque quando a gente pensa em precarização do trabalho, trabalho precário, a gente fala muito de trabalho informal, né? A gente fala muito de trabalho que não é regulamentado, né? Só que e quando as normas, as leis, não é, que cristalizam as relações sociais, o que acontece quando essas normas de formalidade também são atravessadas pela precarização? Não é? E por que isso é permitido? Por que isso acontece? Não é? Então, é interessante para a gente aí ir desestabilizando essas dualidades. Formal tem direitos, né? Não é precário, tá tudo bem. Formal tá tudo bem. Informal, ai não, vamos olhar para o informal então, porque ele é que tá, digamos assim, ferrado. Né? Só que aqui desse lado também do formal também acontece esse processo de contratualidades expoliativas. Né? E enfim, super interessante. Então tá, isso porque o emprego formal foi afetado de tal forma pelas reformas neoliberais e pela precarização que se configuram subtipos de contratações formais e rebaixadas, por isso expoliativas, não é? Quando a gente olha, por exemplo, para um processo importante que a gente chama de pejotização do trabalho. A pejotização, que é essa expansão, né, do contrato PJ, esse processo de expansão do contrato PJ, chamado pejotização, acontece, né, em ocupações, né, acontece com profissionais altamente escolarizados, não é, que são considerados altamente qualificados, né? E a pejotização carrega também essa ideia de contratualidades expoliativas, de precarização do emprego regulamentado, né? Do emprego regulado. Tá? Então, isso é muito interessante para a gente também olhar para essas ocupações, para esses profissionais, com essa outra lente, assim, né? Do processo de precarização que é generalizado. Assim. Então, mesmo no setor formal, a proteção ao emprego é frágil, sendo a realidade dos trabalhadores com carteira assinada não compatível com a dualidade e suposta contradição entre formais e informais, como se os primeiros fossem protegidos e privilegiados e os segundos desprotegidos. Inclusive, porque essa narrativa, né, gente, esse discurso também é uma forma de fragmentação da organização coletiva dos trabalhadores, não é? O formal, eu falei um pouco sobre sindicalismo e organização coletiva aqui anteriormente, então o formal se vê nesse lugar do privilegiado, ele se organiza e tudo mais, e aí o que a gente observa quando a gente olha para o sindicalismo? Que tem uma grande dificuldade de absorção desses espaços de organização coletiva de trabalhadores informais, né? Porque não se enxergam como pertencentes a um mesmo grupo, né? Porque se enxergam como categorias diferentes, né? Sendo que ambos, né, poderiam unir as forças, digamos assim, né, e lutar por direitos generalizados, né? Então, um exemplo que eu tenho aqui na manga, aqui, porque é algo que eu estudo, é do trabalho doméstico, por exemplo. Então, quando a gente olha assim para as trabalhadoras domésticas formais, né, são trabalhadoras que acessam com mais frequência o espaço do sindicato. São trabalhadoras que se sentem mais representadas pela Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, né? Só que aí, por conta de como foi feita a regulamentação do trabalho doméstico, lá com a PEC das domésticas e com a Lei Complementar de 2015, né, a Lei Complementar 150 de 2015, criou-se uma segunda categoria de trabalhadoras, e aí criou-se formalmente, porque na realidade ela já existia, que são as diaristas. As diaristas
é muito difícil que elas adentrem o espaço do sindicato, né? Elas se reconhecem, inclusive, é isso, não se reconhecem como pertencentes, né? E muitas vezes não há um esforço desses sindicatos de inclusão dessas trabalhadoras, né? Ou, por exemplo, o caso das cuidadoras mesmo, que a gente comentou aqui, né? As cuidadoras, elas querem a todo custo se diferenciar das trabalhadoras domésticas, né? E o que acontece? Uma fragmentação, né? O que podia ser um grupão, digamos assim, torna-se vários grupinhos fragmentados e a gente perde força quando a gente vai reivindicar, fazer as nossas reivindicações por melhores condições de trabalho, por uma regulamentação que, de fato, dê direitos a todas as trabalhadoras domésticas e não a um grupo de trabalhadoras domésticas, né? Então, essa fragmentação é característica desse processo aí, né, sobre o qual a gente está falando aqui. E aí, então, né, o conceito de contratualidades poliativas, essa problematização, o que é problematização? É a gente encontrar problemas nas coisas, né? Mas não só encontrar o problema e não agir, é problematizar para pensar sobre, para reformular, para agir, né? Então, essa problematização que a gente pode fazer com base no conceito de contratualidades poliativas, ela nos leva a uma compreensão mais complexa sobre a precarização social do trabalho enquanto um processo que atravessa o mercado de trabalho de forma mais geral do que a gente pode imaginar que aconteça, tá? Bom, eu trouxe essa citação aqui que é super longa, mas que eu acho que ela é muito boa, tá? E aí eu não ia conseguir falar melhor do que a professora Graça Druck falou aí, foi citado nesse livro, tá na página... Oh, desculpe, a Graça Druck não, a Renata Dutra falou, tá citado aqui na página 9 do livro do Mello, da Druck e do Antunes que eu comentei com vocês, que tá lá nas referências. Então, abre aspas. E a Renata Dutra, só um parênteses, ela é do direito, tá, gente? Então ela tá nessa intersecção, assim, sociologia e direito, que eu acho que vocês podem achar interessante. A gente tem uma tradição, ao discutir o mercado de trabalho no Brasil, em nos prendermos a uma determinada dualidade entre trabalho formal e trabalho informal, como se fossem quase opostos, como se constituíssem em separado fatias ou espaços extremamente diferentes que se opõem dentro de uma determinada realidade do trabalho brasileiro. Considero que a tua formulação, e daí ela está falando sobre tua referência ao Laurence Mello, considero que a tua formulação sobre contratualidades expoliativas rompe com essa dualidade, porque ela vai mostrar que o campo do formal, daquilo que se torna legal a partir da atuação do Estado e do Poder Judiciário especialmente, é a expressão do que a gente tem discutido como um processo de precarização social do trabalho, que vem atingindo a todos os trabalhadores. Ou seja, as contratualidades expoliativas rompem com a dualidade de se pensar o trabalho formal como se fosse o trabalho protegido e não precário, e o campo do trabalho não protegido como se fosse o campo dos sem direitos e precário. Porque pode ser um trabalho não protegido e ter os direitos lá, como o caso do autônomo com direitos, que é super representativo. Então, voltando à citação. Então, esta é uma grande contribuição da tua tese, pois é preciso compreender melhor os processos históricos em curso e romper com essas dualidades, tá? As dualidades, elas simplificam muito as coisas, né? Por isso que é importante a gente romper com elas, porque a realidade social é complexa, né? E eu acho que se tem uma coisa que vai ficar dessa aula, é isso, é que é complexo, né? Que eu começo falando da crise de 70, não é? Eu nem falei da crise de 2008, gente, poderia ter falado também, né? Então eu começo falando desses processos históricos, econômicos e sociais
né, que complexificam a realidade quando a gente olha para ela, e esse é o movimento da sociologia, de olhar para as coisas e questionar por que elas funcionam como funcionam, quais as práticas sociais que sustentam, né, as coisas como elas são, né? E eu acho que também por isso é também uma forma de entender que essas coisas elas estão em movimento, né? E elas se transformam a partir da atuação de nós, os agentes sociais, em grupos, em coletividades, não é? E, enfim, eu acho que ao mesmo tempo que é complexo, isso pode dar uma travada na gente, eu gostaria de pensar que é também inspirador, né? Porque aí entende que a gente pode entender que fazemos parte de organizações, grupos, coletividades e mesmo na nossa ação individual que podem transformar essa realidade para melhor. Né? Não de modo a construir mais contratualidades expoliativas, né? Mas de modo a questioná-las, né? E reformá-las. E aí, para terminar e dar e abrir a fala para vocês também, abrir espaço para vocês comentarem, se vocês quiserem comentar, eu finalizo com essa citação, né? Então, que é do próprio Laurence Mello, que pensa o conceito de contratualidades expoliativas. Então, abre aspas. A fraude contra os direitos sociais cresce e se transforma no Brasil. O que se entendia como roubo no trabalho já não o é, porque a própria exploração legal do trabalho se modifica em nosso ordenamento jurídico. O capital pode se apropriar de parcela crescente do patrimônio de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, garantindo fronteiras mais avançadas em seu projeto de violência de classe, né? E é isso que vai ser aprofundado nas outras aulas do curso, que eu tentei usar como exemplos aqui, né? E aí vocês perceberam que eu usei mais o trabalho em plataformas como exemplo, porque é o que eu estudo mais aprofundadamente, assim. Mas uma outra pessoa que pensa muito sobre essa questão do aspecto fraudulento dessas contratualidades, né, sobre a terceirização, mas sobre também uma outra questão que eu acho que ela para mim, ela tem aparecido como crescentemente importante, assim, que é a questão da intermediação do trabalho. Tá? Então, uma pessoa que pensa sobre a terceirização, a fraude, né, da terceirização, a intermediação do trabalho, e que pensa também sobre plataformas de trabalho, é o professor Rodrigo Carelli. E eu recomendo muitíssimo, né? Ele é procurador também. Eu recomendo muitíssimo que vocês busquem referências aí do professor Rodrigo Carelli. Eu não trouxe aqui, mas poderia ter trazido. E fica como recomendação, tá? Ele fala sobre trabalho terceirizado, trabalho em plataformas, trabalho intermitente, tem livros, tem artigos, enfim, tem falas no YouTube, se vocês procurarem. Então, fica essa minha última recomendação. E o meu agradecimento pela participação. A gente teve uma presença significativa aqui online. Agradeço demais vocês, que eu sei que é cansativo, né, ficar olhando para a tela. Agradeço demais por vocês terem ficado aqui comigo e abra aí esses 5 minutos para quem queira se manifestar no chat ou se quiser abrir também o microfone e falar. Professora, bom dia. Bom dia. Ontem, parece uma coincidência, né? Ontem eu no Uber, ele me disse que uma maneira de melhorar o serviço do Uber, se ele fosse CEO da Uber, ele me disse, que seria essa, fazer, como é que fala? Gamificação, é isso? Gamificação. Seria bonificar o bom trabalho, bonificar o bom atendimento, bonificar as estrelinhas lá que nós damos para o bom atendimento do Uber. Quer dizer, o próprio Uber dizendo sobre isso. Então, eu já vou aqui para falar rápido, que eu gosto de falar. E das diaristas, né? Eu tenho uma colaboradora comigo, né? E ela não sabia que ela podia pegar o elevador social. E dizia, mas como?
eu falei assim, ué, como assim como? Qual é a diferença entre você e qualquer pessoa que pega o elevador social, né? Então, vem essa, é uma coisa, é uma questão social mesmo, né? Uhum. E o próprio trabalhador que quer a competição. Como é que é isso? Olha, Simone, eu acho que isso tem a ver com essa questão que eu trago no início ali da aula. Primeiro, obrigada, né, por você ter feito seus comentários, observações excelentes, assim. Isso tem a ver com certeza, essa incorporação, né, da lógica neoliberal. Então, no caso do motorista do Uber, isso fica muito claro, né? É, ele não quer direitos, ele quer ser CEO da empresa para ele mudar a forma como eles recebem bonificações, né? Será que ele tem um mês? Será que ele contribui para a Previdência? Será que ele está pensando a longo prazo? Provavelmente não, né? Ele está muito preocupado com a sobrevivência dele, né? E isso tem tudo a ver com essa incorporação da lógica neoliberal. E, gente, quando eu falo dessa incorporação da lógica neoliberal, não é que um capitalista, quando a gente estava dormindo, ele foi lá e sussurrou no nosso ouvido a forma como a gente tem que pensar, né? Isso é produzido a nível cultural, né? Então, as novelas, os filmes, os livros, as músicas, a mídia, né? São todos aparatos, não é? Para produção e reprodução dessa ideologia neoliberal, né? Dessa ideia de que a gente não pode ser um sujeito de direitos, né? Nem passa pela cabeça dessa pessoa que tá dirigindo ali pensar primeiro nos direitos. Ele pensa primeiro em ser CEO da Uber, né? Então, assim, essa mediatização, assim, dessas figuras também, pô, o tanto que a gente veio falar do Elon Musk, tô cansada de ver a cara desse cara na internet, e ele tá o tempo todo na mídia, ele tá falando bobeira, e ele tá, bobeira assim, pra lógica neoliberal, capitalista, individualista, ele tá falando música para os ouvidos. Só que a gente incorpora esses discursos, tá? No nosso cotidiano, nas nossas relações, nas nossas práticas. E a gente não percebe. Tá? Essa que é a grande sacada, assim. É simbólico, parece pequeno, mas acompanha a gente cotidianamente. A questão da empregabilidade mesmo, gente. Pô, eu estudo isso, né? Eu sou da área da sociologia do trabalho. Quantas vezes eu não me vi pensando que eu não era boa o suficiente porque eu não tinha feito um curso, ou que eu não fui chamada para aquele emprego porque eu não estava capacitado o suficiente. A gente incorpora, não é? Falta às vezes essa racionalização e conscientização sobre essas coisas, não é? E, enfim, atravessa a gente de cabo a rabo, não tem como, a gente cresce nesse contexto, a gente é educado, né, por uma educação que é neoliberalizante. O que não é essa reforma do ensino médio, né, gente? Tipo, desde lá de baixo, entendeu? Desde cedo que a gente vai incorporando esse modo de ser neoliberal. Eu gosto de pensar dessa forma, o modo de ser neoliberal, assim. É difícil fugir, gente, é difícil, enfim. E a diarista, né? Uma categoria precarizada desde sempre, que remonta ali aos tempos de escravidão, né? Tinha também um trabalho livre ali a ele associado, né? Um trabalho remunerado de pessoas que vinham da área rural, mas um trabalho que é socialmente desvalorizado, muito atrelado ao racismo, muito atrelado ao machismo e ao sexismo, né? É um trabalho de mulher, é um trabalho que muita gente não considera trabalho, porque é feito no espaço doméstico de forma gratuita por algumas mulheres, não é remunerado. E aí, quando vai para o mercado, passa por esse processo também de desvalorização financeira, né? Então, imagina, essa trabalhadora, ela está reproduzindo, não é? Essa desvalorização que acontece do trabalho dela, assim, né? E aí isso afeta a subjetividade de uma forma imensa, né? E terrível. Acho que é isso. Sim, obrigada, professora. Maravilhoso. Te agradeço, Penso Simone. assim também, é. Ah, é muito legal o comentário aqui
do Eduardo, né? Há um livro que, em contraposição à consolidação das leis do trabalho, com foco na reforma trabalhista, tem como título Consolidação das Leis do Capital. É isso, tem tudo a ver com aquela ideia de que essas regulamentações, elas acontecem, de novo, num contexto. Foi a palavra, eu acho que da aula, né? Contexto. Bom, eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, fazer um comentário. Imagino que não. Então, vou respeitar também o horário de encerramento, como eu respeitei de início. Quero, de novo, gente, agradecer demais. Espero que a gente faça novas edições desse curso e tragamos outros cursos. Enfim, eu e a Renata, a gente deu um curso sobre trabalho doméstico, inclusive, na última semana de março. Eu não sei se vocês conseguem ver esses cursos depois já de encerrados, mas recomendo esse curso sobre trabalho doméstico, foi bem legal. E é isso, gente. Obrigada. Bom resto de semana aí para vocês. Um abraço.